Você ainda não sabe como utilizar do e does em inglês? Então fica comigo! Olá, eu sou Robson Rosa e sejam muito bem-vindos ao canal Espaço English. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Beleza, então hoje nós vamos aprender como utilizar do e does em inglês de uma forma muito simples. Beleza? Vamos lá então para a tela do meu computador. Você sabe qual a diferença e como usar? Muito bem, é muito simples, né? Nós usamos o do sempre que utilizamos as pessoas, os pronomes I, eu, you, você, vocês, we, nós, they, eles e elas. Muito bem, então, lembrando, do é um auxiliar, ele é muito comum em perguntas, tá? E você vai utilizar esse auxiliar sempre que for fazer uma pergunta em inglês no tempo presente. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas que eu tenho aqui como exemplo. Então, questions, né? Perguntas. Do you speak English? Yes, I do. No, I don't. Beleza? Então, uma pergunta muito simples, né? Do you speak English? Você fala inglês? Sim, eu falo. Yes, I do. É uma forma muito simples de responder, usando apenas o yes, né? A pessoa, o pronome I e o auxiliar do. Yes, I do. E na negativa, no, I don't. Lembrando que don't vem de do e not. Ok? Mais uma pergunta. Do they live in Brazil? Do they live in Brazil? Yes, they live in Brazil. No, they don't live in Brazil. Ok? Então, segue da mesma forma. Você pode perguntar com you, pode perguntar com we, pode perguntar com I, se você estiver perguntando para você mesmo, e pode perguntar com they, eles e elas. Então, do they live in Brazil? Eles moram no Brasil? Yes, they live in Brazil. Essa é uma resposta um pouco mais completa. Então, toda resposta mais completa, resposta longa, precisa de ter o verbo na resposta. Então, no caso, apesar de ser uma pergunta simples, uma resposta simples, você tem ali todos os elementos. Tem yes, tem o pronome they, depois tem o verbo live in Brazil. E na negativa, no, they don't live in Brazil. Né? Beleza, então é muito simples. Do não tem mistério, não tem segredo. Vamos ver então agora does, né? Então assim, does ele é um pouquinho mais difícil, não é difícil, um pouquinho mais confuso, né? Então nós usamos o does para he, she, it. He, ele, she, ela, it, ele ou ela, mas quando não falamos de pessoas, falamos, por exemplo, sobre um animal, um objeto, né, alguma outra situação. Então, para fazer a pergunta, nós vamos usar o does no lugar do do, quando for essas pessoas. Lembrando que, às vezes, você não tem o pronome, mas você tem um nome. Né? No lugar do he, de repente, eu teria um nome de alguém, um nome, né, de um homem, né? Poderia ser também um pronome, né? Pai, mãe, father, mother, né? Então, no lugar desses pronomes poderiam ter nomes também, beleza? Então, does he play soccer? Yes, he does. No, he doesn't. Né? O doesn't vem de does not, beleza? Então, does he play soccer? Então, tá vendo que nós trocamos o do, usamos o does para fazer a pergunta. E, normal. E a resposta curta nós vamos usar, né, o pronome também, e no lugar do do nós vamos usar o does, ou doesn't, na negativa. Great. Agora vamos ver uma resposta um pouco mais longa. Does your mother speak English? Yes, he speaks English. No, he doesn't speak English. Beleza? Então, a pergunta é a mesma forma. Does your mother speak English? Sua mãe fala inglês? Ok? Yes, she speaks English. Sim, ela fala inglês. No, she doesn't speak English. Então, aí em cima, eu não lembro se eu traduzi, mas é does he play soccer? Ele joga futebol? Né? Então, dizendo, sim, ele joga, não, ele não joga. E aqui embaixo, eu tenho a resposta mais completa. Então, yes,
She speaks English. Sim, ela fala inglês. Né? Lembrando que quando você usa o he, o she ou it, né, vai ter uma mudança no verbo. Tá vendo que entrou um S aqui no final do verbo speak, que é o verbo falar. Então, nas afirmativas vai acontecer isso sempre, ok? Então, aqui eu tenho, né, então, algumas outras frases, beleza? Algumas frases para a gente ver essa diferença, né? Lembrando que é só na afirmativa, ok? Na negativa, você vai usar o doesn't e o verbo permanece normal, sem mudança. Então, vamos pegar aqui a frase com you e a mesma frase com he. Né? You speak English. He speaks English. Vai um S no speak. You don't speak English. He doesn't speak English. Beleza? Então, ó, com don't, you don't, he doesn't. Mas o verbo não mudou. Do you speak English? Does he speak English? Beleza? Então, com a pergunta, na pergunta eu uso do para do you e para he, does he, mas o verbo também não muda. Tá? Então, o he, o she, o it, nós chamamos em inglês de third person. Third person, terceira pessoa, que é o he, que é o she e o it. Tá? In affirmative sentences, add s in the verbs. Tá? Então, em frases afirmativas, acrescente o s nos verbos. Então, dois exemplos aqui. She likes to eat pizza. She likes to eat pizza. Ela gosta de comer pizza. Lembrando que é só no primeiro verbo, tá? Não é no segundo. Tá? Então, é no verbo próximo ao pronome. She likes. The dog runs on the street. The dog runs on the street. O cachorro corre na rua. The dog runs on the street. Então, vai um S ali. Mas existem alguns verbos que a gente, né, não é só o S. Quase todos a gente vai acrescentar o S, mas vai ter algumas situações que a gente vai precisar acrescentar um E e um S. Tá? Então, verbs finished with Z, O, S, SH, CH, and X gets ES in affirmative sentences. Então, verbos que terminarem com Z, com O, com S, SH, CH e X vão receber um ES nas afirmativas. Né? Então, olha só. She goes to the movies. Go termina com O. She goes to the movies. He watches TV at night. He watches TV at night. Então, watch termina com CH, então ES. Isso só nas afirmativas, ok? How to remember. Como vamos lembrar isso? Afinal de contas, são muitas letras ali e é um pouco complicado, né? Lembrar isso. Então, lembrar, como que eu vou lembrar que no final desses verbos terminados com Z, O, S, SH, CH e X, nós vamos acrescentar um ES. Pessoal, muito simples. Eu criei aqui um mnemonic, que é uma frase, né? Uma frase bem simples que vai te ajudar ali a lembrar todas essas letras. Um macetezinho mesmo, né? Então, a frase que eu criei foi essa. Zeca, o seu shampoo cheiroso da Xuxa estragou. Zeca, o seu shampoo cheiroso da Xuxa estragou. Beleza? Então, assim, é uma frase bem simples. Não precisa ser essa frase. Pode criar uma frase que você vai lembrar. Né? Uma frase, quanto mais assim, engraçada a frase, mais fácil de você lembrar. Então eu vou lembrar com essa frase o seguinte, que verbos terminados com Z, O, S, SH, CH e X, nós vamos acrescentar o ES ali nas afirmativas no final dos verbos com he, com she, com it, né? Coloque em prática, né? Então, coloque em prática. Com o tempo, você não vai precisar mais de ficar vendo essa frase, né? Já vai estar na sua cabeça ali, vai estar... você vai lembrar, né? Intuitivamente, vai ser algo, né, intuitivo, algo que você não precisa pensar. Mas no começo é legal, né, ter esses macetes para você lembrar. Outras mudanças, né? Other changes. Outras mudanças que vão acontecer. Por exemplo, uma delas é o have, né? O have, ele vai mudar para has,
né? I have, he has. Tá? Essa não tem o que fazer, né? I have, he has, she has. E daí verbos que terminarem com Y tem duas situações, tá? Você vai sempre analisar o seguinte, a letra anterior. Então, terminou em Y, você vai dar uma olhada. É uma vogal que tem antes? Né? Um A? É um E? É regra normal, vai colocar um S no final. Então, play, plays. Beleza? Mas se for uma consoante, que nem no caso aqui do study. Study tem um Y no final, mas tem um D antes, que é uma consoante. Então você vai trocar esse Y, esse final, né, esse Y, e vai acrescentar IES, tá? Muito simples, tá? Então, coloque em prática isso, vai treinando, né? Pega os verbos que você lembra com esses finais ali e vá treinando, né? Da mesma forma com as terminações lá do ES, beleza? Então, don't forget, não esqueça, in questions and negatives, the verb doesn't change. Alright? In questions and negatives, né, em perguntas e negativas, o verbo não muda. The verb doesn't change. So, does your brother have a bicycle? Seu irmão tem uma bicicleta? Yes, he has a bicycle. Sim, ele tem uma bicicleta. No, he doesn't have a bicycle. Ok? Não, ele não tem uma bicicleta. Então, ó, na pergunta, have, que é o verbo normal, sem alteração, e na negativa também have. Então, lembrando, as alterações somente nas afirmativas. Então, he has a bicycle. Ok? O have virou has. Mas poderia ser qualquer outro verbo. Bom, espero que tenham gostado da dica de hoje, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações e compartilhar com os amigos, né? Vamos aprender inglês e, né, não é difícil, mas exige um pouquinho de vontade, realmente, né? Força de vontade, né, para aprender. Dá para aprender inglês, né, mesmo morando no Brasil, ok? Dá uma olhada também nos outros vídeos, né? Nós temos vários vídeos, né? Pretendo criar vídeos né, semanalmente, tá? Então, that's it for today. É isso por hoje, né? Thank you. Bye bye.